Olá, alunos do CP Presidente Castelo Branco, tudo bem com vocês? Sou o professor Kleber e hoje nós estamos na aula 18. A aula de hoje nós vamos falar sobre o estado de Goiás, formação e ocupação do território goiano. Durante esse bimestre, nós vamos estar obedecendo aí a BNCC para Goiás e vamos estar estudando sobre a formação do nosso território goiano. Vamos falar sobre a nossa geografia, vamos falar um pouquinho sobre a nossa história também, vai falar sobre a geografia física e a geografia política do nosso estado, ok? Hoje nós vamos falar sobre o início dessa formação do nosso território. Vamos buscar aí vários dados históricos, vamos falar também de alguns dados sobre em relação à quantidade de municípios, a localização geográfica do nosso estado. Vamos lá então? A história do povoamento de Goiás está ligada à exploração do ouro. O período de extração aurífero ele propiciou a fundação de cidades históricas do estado, como Goiás e Perinópolis, muito bem conhecida por nós, né, goianos. Na atualidade, o estado ele possui centros urbanos importantes, como uma boa infraestrutura de serviços e uma economia baseada no setor primário. Vamos lembrar que nós temos três setores importantes da economia, né, que é o setor primário, secundário e o terciário. O primário é justamente esse ligado à agricultura, à exploração de minérios, ao extrativismo. O turismo também, ele é uma atividade muito importante nas cidades interioranas do estado, principalmente essas ligadas ao ecoturismo, a essas cidades que foram ligadas à colonização, né, ali Perinópolis, na extração do ouro, que possui centros históricos muito importantes que atrai muitos turistas do Brasil. O estado de Goiás, ele é um dos estados do Brasil localizado na porção centro-oeste do país. Possui uma área territorial de 340.242 quilômetros, isso segundo o IBGE em 2019. 246 municípios e uma população de mais ou menos 7.113.540 habitantes, segundo o IBGE de 2020. Sua capital é Goiânia. A cidade mais populosa em Goiás, né, é a capital, é Goiânia, com mais de 1.500.000 habitantes. Em seguida, vem Aparecida de Goiânia com 572 mil habitantes. Anápolis com 386 mil. Rio Verde, esse Rio Verde, né, com 235 mil, seguindo por Águas Lindas de Goiás e Lusiânia com 212 mil e 208 mil habitantes, respectivamente. Para a gente entender um pouco sobre a formação do estado de Goiás e a sua ocupação, nós temos que voltar um pouquinho na história. A história de Goiás ela iniciou quando o Anhanguera encontrou ouro à margem do Rio Vermelho e fundou o Arraial de Santana no século XVIII. Com o movimento das bandeiras, acentuado no século XVIII, a região do interior do Brasil, mais conhecido como Sertão, passou a ser ocupada pelos bandeirantes. A história de Goiás está muito ligada ao ciclo do ouro e também ao bandeirismo. O que era o bandeirismo? Os bandeirantes eram comitivas de homens financiados ou pela coroa portuguesa ou então por grandes empresários que tinham a missão de desbravar o interior do Brasil, descobrir jazidas de metais preciosos, ali, principalmente de ouro, expulsar os índios de suas terras e também capturá-los para uma possível escravização, certo? No ano de 1682, o sertanista bandeirante Bartolomeu Bueno organizou uma bandeira rumo ao sertão brasileiro com seu filho de 12 anos de idade, que também leva o mesmo nome do pai, que é Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Eles foram para o interior adentro, né, do estado. Chegou ao interior do Brasil. Com a morte de Bartolomeu Bueno, tanto a data quanto os motivos da morte, né, do bandeirante, eles são imprecisos. Seu filho, que é o Bartolomeu Bueno da Silva, tentou refazer a expedição de seu pai cerca de 40 anos depois, em 1722. O Anhanguera, como ficou conhecido Bartolomeu da Silva, e ele ficou conhecido por quê? Anhanguera, na língua dos indígenas, se chama Diabo Velho. Então, ele leva esse nome. Quem é de Goiânia, né, sabe que nós temos uma avenida muito principal que corta Goiânia de leste a oeste, que se chama Anhanguera. E na Praça dos Bandeirantes, que fica bem no meio da Anhanguera, nós temos ali uma estátua, né, que se refere a Bartolomeu Bueno da Silva, né, o Anhanguera. Então, o filho dele conseguiu encontrar e explorar o ouro nas margens do Rio Vermelho, em 1725. Primeiramente, ele fundou o povoado da Barra e depois Arraial de Santana, com a grande quantidade de ouro que foi extraído dessas minas.
O arraial, por sua importância econômica para a coroa portuguesa, foi elevado à categoria de vila e em meados de 1750 foi denominado Vila Boa de Goiás. Até o ano de 1749, Goiás não existiu. O território pertencia à capitania de São Paulo. Somente a partir dessa data que surgiu a capitania de Goiás. Os primeiros povoados e arraiais surgiram no momento da mineração no século XVII. Constituíam-se assim os primeiros núcleos urbanos que eram estáveis, irregulares, por isso veio o primeiro governador para organizar. O nome dele se chama Dom Marcos de Noronha, né? O Conde de Arcos, então foi o primeiro governador de Goiás. No século XIX, com a decadência da produção de ouro, a maior parte da população local passou a se dedicar às atividades agropecuárias, lembrando que muitos também, pelo fim da mineração, foram embora de Goiás. No mesmo século, então, o estado de Goiás, né, ele se torna um dos principais polos agrícolas do Brasil. É importante a gente lembrar disso, que é desde essa época. No mesmo século, ocorreu a expansão da rede urbana do estado, por meio do êxodo rural e da instalação de meios produtivos nas cidades. Quando ocorre a modernização do campo e os centros urbanos eles vão crescendo, então ocorre essa questão do êxodo rural. Goiás, apesar de ter uma economia baseada na agropecuária, mesmo assim, atrai muitas pessoas para os centros urbanos. Em 1937, a capital de Goiás, que antes se localizava em Goiás, ela é por motivos políticos, geográficos, ela é transferida para Goiânia. Então, Goiânia ela é uma das primeiras cidades planejadas, então ela agora vai ser a nova capital de Goiás. Como eu disse, por questões políticas e geográficas, a capital é transferida para Goiânia. A inauguração também de Brasília dá um grande impulso para o crescimento econômico e populacional do estado de Goiás. Quando Juscelino Kubitschek ele constrói Brasília, bem no centro do Brasil, ele tem essa intenção de interligar as regiões isoladas do Brasil, do nosso território. Então nós temos aí, né, a intenção de Juscelino Kubitschek se concretizando. Então o estado de Goiás, com essa construção de Brasília, é muito beneficiado nesse período, também por sua pouca distância, né, geográfica do estado com o Distrito Federal. Já em 1988, então, Goiás passa por uma mudança muito considerável, né, um impacto geográfico muito considerável, principalmente territorial e político, que é a criação do estado de Tocantins. Então, Goiás ele é dividido e cria-se, então, o território que hoje é o estado do Tocantins. Ok? Então, pessoal, falar sobre Goiás, para a gente concluir, é nós lembrarmos que sua história e ocupação, né, a sua formação do seu território, está muito ligado com a questão da exploração do ouro, que antes era em Minas Gerais e Mato Grosso. Lembrando que Goiás era um território ainda desconhecido entre esses dois estados. Os bandeirantes, que são um fator histórico também decisivo, né? São eles que vêm para esse território, descobrem o ouro, ali às margens do Rio Vermelho, ocorre e começa então essa exploração do ouro. O ciclo do ouro acaba, né? Então acaba o ouro. Então nós temos aí agora as pessoas que ficaram aqui começam a se empenhar nas atividades agrícolas. Posteriormente, os centros urbanos, né, que se iniciaram lá no século XVII, começam a receber uma grande quantidade de pessoas provindas do campo, com o êxodo rural, por causa da modernização do campo. Goiás, então, ele tem uma economia baseada na agropecuária, na agroindústria, então, isso é no setor primário, né, ali da sua economia, certinho? Pessoal, muito obrigado então pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nas próximas aulas nós vamos estar ainda dando continuidade à formação do estado de Goiás, conhecendo a sua economia, a sua geografia, né, seus pontos turísticos, e espero ter sempre aí a companhia de vocês. Um grande abraço, bons estudos, não deixe de ler e fazer as atividades que estão lá no blog. Um abraço.